As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Hoje aqui, pô, num dia... Não sei se dá pra chamar de um dia feliz, porque feliz mesmo será quando a gente estiver assistindo aqui o plantão da Rede Globo e vendo aquele senhor sendo algemado e levado pra cadeia. Mas saiu uma grande denúncia aí de 230 páginas, importante. No dia seguinte a gente falou, não, vou ligar pros caras do Galãs, porque eu preciso conversar com eles. Liguei, eles toparam vir aqui logo no dia seguinte para falar sobre isso. Porque você vê, o nível de amizade é exatamente esse. Então estamos aqui com eles. Faça as honras, Felipe. Helder Maldonado e Marco Bezzi, palmas. Palmas. Hoje eles não estão bebendo muito, né? Não. Hoje quem tá somos nós. Hoje somos nós, né? A gente já tá comemorando antes. É verdade, cara. Eu não queria jogar água no chope de ninguém, mas vamos esperar aí ele ser preso pra... Eu comemorei, eu acho que é importante a gente comemorar, né, qualquer ganho democrático aí que a gente tenha, e o Bolsonaro ser preso é uma vitória muito grande da nossa sociedade. Aqui eu não confio na justiça brasileira. Então a gente fica sempre com o pé atrás do que pode acontecer. Mas como é o Xandão que vai, né, fazer ali todo o processo judicial, a gente sabe que vai vir cadeia aí, né? Caiu na primeira turma do STF, que é como cair no grupo da morte da Libertadores, cara. Pode até ter algum juiz ali que fique contrário, mas vai ser difícil de passar. Não. Mas feliz mesmo eu vou ficar no dia que eu ler o atestado de óbito desse filho da puta. Porque, por enquanto, ler só denúncia não me agrada muito, não. No dia que tiver o atestado de óbito aqui na minha mão, morto, com as tripas entupidas de camarão, CPF cancelado, aí eu tô feliz pra caralho, velho. Não, eu sou da teoria que eu quero ver ele preso, cara. Eu quero ver ele sofrendo ali, cara. O problema é que a gente viu políticos brasileiros já em cadeia, com TV a cabo, e ele, se bobear, fica na prisão do Exército, então vai ter regalias, que nem o Braga Neto, né? Então eu não sei se eu gostaria de ver ele mais preso do que morto. Do Exército e vai ser preso como oficial do Exército? É isso? Vai, né, cara? O Braga Neto foi também o capitão que queria colocar uma bomba, né? O julgamento agora é civil, cara. Não vai, não. Mas será que ele não vai pra cadeia do Exército, cara? Não, porque ele tá na reserva, né? Acredito que não. Ele tá sendo julgado no âmbito da presidência, acho que não. Tomara, cara, que ele vá pra Papuda mesmo e que não tenha regalias, como alguns políticos brasileiros que você vê, que recebe comida iFood, consegue pedir tudo. A prisão do Mauro Cid, cara. Recebe visita íntima. Tava no shape, velho. Tiraram uma foto do Mauro Cid sem camisa, tava no shape. Tinha internet, né? Tinha, o que mais? Banho de sol, aí tinha oficina de cozinha, sei lá, cara, um monte de regalia ali. Pô, melhor que a vida de muita gente, a maioria dos brasileiros, cara. Tem três rango por dia. Não, tinha 5, tinha até ceia, velho. Os caras tinham 5 creatina, whey. Não, isso é importante, cara. Tomando pré-treino na cadeia, assim. Massagem tântrica, tem gente aqui que gosta. Finalização manual. Com finalização manual, Finalização. Com luvas. Foda. Cara, mas assim, do ponto de vista político, que esse é o negócio também, o quanto que isso impacta, né? Assim, porque ontem me dei o desprazer de assistir aquele grande debate da CNN com Caio Coppola? Caio Coppola e o Zé Eduardo Cardoso, que, pô, por respeito ao Zé Eduardo Cardoso, que já veio aqui, que é um baita papo. Baita cara. Baita cara. E aí eu fiquei vendo ali, porque eu falei, pô, até quando a gente vai ver gente defendendo o indefensável? E a gente consegue, os caras se superam cada vez mais, né? Uma coisa assim que é o exercício da canalice colocado à 7ª potência. Mas me parece que a coisa tá indo para um lado que tá ficando já feio até pro núcleo duro, de questão de defender esse tipo de coisa. E aí, o quanto que eventualmente, inicialmente, uma denúncia como essa, que eu li juristas importantes falando que é absolutamente robusta a denúncia. Augusto de Arruda Botelho. Por exemplo. Quanto do ponto de vista político impacta na questão da polarização brasileira essa denúncia e no futuro que a gente acredita que vai acontecer, que é uma eventual prisão? Acho que impacta bastante, mas o núcleo duro, assim, que é
ele está na base de 1/3 do eleitorado do Bolsonaro, ele não vai mudar, não vai largar a mão. E o restante é antipetista. Então, provavelmente vai continuar do lado do candidato mais bem colocado na direita, independente de quem for. A gente viu aqui em São Paulo a eleição do Tarcísio de Freitas, que é um carioca radicado no Distrito Federal, nunca morou aqui e mesmo assim ganhou. Por quê? Não porque as pessoas gostassem dele, não porque as pessoas o admirassem, a maioria nem sabia quem era Tarcísio de Freitas. Era uma decisão de votar contra o PT. Como aconteceu também em 2022, de se votar contra o Bolsonaro entre pessoas que são um pouco mais isentonas, mas que perceberam que o Bolsonaro não tinha condições de assumir um segundo mandato, principalmente depois do que ocorreu na pandemia, a tentativa de golpe. Eu acredito que é necessário ter esse exercício de desgastar certos vieses ideológicos, como por exemplo da extrema-direita. Não é saudável para a democracia, não é saudável para o nosso país. A gente tem que pensar no seguinte: até que ponto a gente vai aguentar certas atitudes sem que isso tenha uma pena, né? Tenha uma punição. Porque, veja bem, depois do 8 de janeiro, vocês podem perceber, amenizou bastante os intentos golpistas pelo Brasil. Tirando o explosivo Tio França, quem mais vocês viram? Ninguém. Tentando fazer gracinha. Ninguém. Você tem que começar mesmo a reprimir esse tipo de gracinha, que não é gracinha no fundo. É tentativa de golpe, é muito grave o que tem ocorrido. O que ocorreu em 8 de janeiro não foi apenas velhinha com Bíblia embaixo do braço, rezando para que o Lula não subisse a rampa ou não permanecesse no poder. Não foi isso que aconteceu, né? O pessoal fica falando, mas foi tentativa. É claro que foi tentativa. Se tivesse dado o golpe, talvez a gente nem estaria aqui nesse podcast, nesse momento. Estaríamos ou mortos ou dentro do porão do DOPS, tá ligado? Tem as unhas arrancadas pelo Braga Neto. É isso que as pessoas... General Heleno, que é muito carinhoso com a gente, sempre. As pessoas precisam entender o risco que isso realmente reflete para nossa sociedade. Mas assim, você fala sobre sobre essa vertente ideológica. Mas não, antipetismo eu acho que é natural. As pessoas podem ser antipetistas, não tem problema. Só que elas não podem mirar, né, como alternativa ao antipetismo, o fascismo, a extrema-direita. Esse é o grande problema. É preciso também, para quem se diz moderado, para quem se diz democrático, criar alternativa. Porque quem se diz moderado, se diz democrático, na hora do vamos ver, acaba caindo no colo desses caras. Cadê um movimento sério mesmo de criação de uma frente diferenciada na direita? Não existe. No fim das contas, todo mundo quer sentar no colinho do Bolsonaro e aproveitar a boiada passando. Se for falar a real, o único cara que se movimentou para fazer uma frente ampla, uma frente que incluía de tudo, e inclui inclusive no governo, foi o Lula. Mas é comunista? Não é comunista, cara. Não tem nada de comunismo ali. E se você for conversar com um liberal sério, um cara que é meio tucano, um cara sério, tá? Ainda existe. Ele vai falar, não é comunismo. Como que é comunismo se você tem o Alckmin de vice-presidente? Como é comunismo se você tem André Fufuca de ministro do esporte, um cara que nunca chutou uma bola, não brincou nem de peteca pelo perfil dele? Não é comunismo, cara. Não tem como ser. Então, não existe essa tentativa de fazer uma frente ampla, democrática, moderada pela direita. Sempre quem tem que dar o braço a torcer é a esquerda no país. O Lula sempre deu o braço a torcer. Mas aí, assim... a direita conta com o apoio massivo tem da algumas mídia, coisas né? que eu acho importante pontuar. Vamos lá. Primeira coisa. Você fala que o Tarcísio... o Tarcísio foi muito eleito por conta de um antipetismo que existe. Foi ministro do Bolsonaro, será ajuda, que mas a gente não está vivendo ainda um antipetismo ou será que a gente está vivendo um anti-esquerdismo? Cara, Eu vejo menos esses caras atacando o PT mais o e mais a comunismo. esquerda. Esse esquerdista, filha da puta. Cultura woke. Não é mais o PT. E o Tá ligado? PT, Convencionou-se a chamar como antipetismo, mas acho que é mais geral, tá certo. Eu acho que a extrema-direita tenta ainda dar umas cambalhotas retóricas, assim, né, no que aconteceu ontem, da denúncia da PGR com o Bolsonaro, mas eu percebi um desgaste, assim, cara. Deu uma desgastada, assim, porque não tem como contra-argumentar com aquelas 200 e poucas páginas, né, detalhando o golpe, assim, e quando falam assim, que a gente
tava conversando, são velhinhos com a Bíblia debaixo do braço, que estavam levando seus bolos de pote ali pro exército, pra galera comer e não sei o quê. Você teve uma tentativa de bomba no duto ali em Brasília, em caminhão em aeroporto. Cara, os caras são muito incompetentes, eles não conseguiram detonar essas bombas. Mas houve a tentativa, tinha um assassinato de um presidente, do vice do Alexandre de Moraes. Cara, de envenenamento. Envenenamento. Como é que não é um golpe, cara? Como é que não é apenas uma tentativa? Não podemos falar que não aconteceu, já que não aconteceu. Se acontecesse, a gente estaria morto hoje em dia. Porque o que esses caras querem é, às vezes, mas não deseja a morte de ninguém, é muito. Os caras querem a nossa morte o tempo inteiro. E eu acho que uma figura que vai sair muito bem dessa, e tá na cara, é o Nicolas, cara. O Nicolas já percebeu que ele precisa pegar um público um pouco mais amplo do que só da extrema-direita. Menos radicalizado. E aí ele veio anteontem com a conversa de que não, Fernanda Torres é legal, Mano Brown é legal. Isso é tudo estratégia, cara. E ele tá testando, né? Ele vai testando... O que eu vou ter de resposta nisso aí? Ele tá testando, eu acho que mais do que o espectro a mais à esquerda dele, mas ele tá testando o núcleo duro da parada. Ele quer perceber o que a galera vai achar. Porque certas coisas ditas dentro da direita pegam muito mal. E ele tá, por exemplo, você falar bem do Mano Brown, dizer que ele é um puta rapper, igual ele falou, e falar bem da Fernanda Torres, assim, vai contrário ao que o núcleo duro tá fazendo. Sim. Eles odeiam a cultura. Entendeu? Exatamente. Então, assim, ele tá dando um aceno ali pra ver até que tipo, até onde ele vai, até onde ele recebe determinado apoio. E o Nicolas não quer mais ficar do lado do Bolsonaro, cara. Assim, ainda ele faz aquela... Mas eu tenho a impressão que ele quer se soltar dessa lama. Porque agora os caras vão começar a abandonar também. Tem isso. Hoje ia ter uma... Não sei se teve a coletiva. Teve. Eles falaram, os deputados bolsonaristas falaram. Mas tem a galera, o Billins, que não vai soltar a mão, a Carla Zambelli não vai soltar a mão. Vai soltar porque vai ser presa. Não tem um poder, né, de comoção como o Nicolas. O Nicolas quer se lançar como a próxima figura a liderar a extrema-direita. O Pablo Marçal também. Então são figuras que conseguem liderar o eleitorado bolsonarista sem o Bolsonaro. Eles conseguem, eles já têm esse poder. O Pablo Marçal mostrou aqui na disputa para a prefeitura. Inclusive, da primeira vez que a gente veio aqui, eles perguntaram quem ia ganhar. Quem que a gente falou que ia ganhar? A gente falou que era o Ricardo Nunes, cara. Exatamente. A gente sabia, porque a máquina é muito pesada. A gente conhece o interior de São Paulo, sabe? No caso do prefeito, não, Sim. né? A gente poderia pensar... Mas o paulistano, assim, médio, tem medo de votar no Boulos, cara. A máquina é pesada. O Boulos teve o mesmo número de votos de 2020, né, cara? Então, Sim, ele manteve, cara, não cresceu nada. Nada,